Como eu disse no início da mediação, foi o ciclo que se fechou, né, nessas questões das demandas, né, e o quanto a gente esbarra isso, né, a gente fala hoje, claro, voltado para as políticas públicas, mas na prática, quem é profissional, quem é psicólogo clínico, aqui sabe que acontece isso, principalmente quando a gente lida com crianças. Né, eu costumo dizer com os colaboradores o quanto é angustiante para mim, às vezes, chegar no consultório e ver um laudo médico de uma criança, que é só uma criança que não tem espaço para brincar, e o psiquiatra, que nem avaliou direito, passa 4 medicamentos para uma menina, que é só uma menina, que só quer brincar. Né? E o quanto isso é angustiante, enquanto dessa questão ética de que eu não posso falar para essa mãe, não dê esse remédio, mas sim fornecer a ela o benefício da dúvida. Se você não está segura, procure uma segunda opinião. Ainda bem que ela procurou. Mas, no espaço público, às vezes, por uma questão burocrática, hierarquia, né, quando o juiz manda e fala que era um estudo de revelação, né, e a gente observa que, na verdade, a demanda daquela criança, daquela família é bem outra, né, e como é que fica refém disso, e quanto isso gera uma angústia, né, nos psicólogos, quando adoece o psicólogo. Né. Enfim, vou passar agora para uma rodada de perguntas, ok? A gente vai fazer uma rodada e depois a gente procede ao encerramento. Bela mesa, obrigada pela possibilidade de refletir junto, pensar. E, durante o desenrolar da mesa, nós tivemos aí, pelo menos aqui agora, 2 crianças, né? Uma correndo para lá e para cá, e outro se locomovendo aqui para lá e para cá também. E essas crianças estiveram aqui em perfeita harmonia com, né, com o evento, né, sem atrapalhar e participando da maneira que criança participa. Né? Assim, teve um momento até que Heitor prestou atenção num dos palestrantes, que ele julgou, parece que estivesse falando com ele, olhando para ele. Mas, aproveitando isso, eu estava aproveitando a fala do Ismael. Mas eu acho que eu queria... Eu não sei se vocês estavam aqui, Luciene e André, quando houve uma intervenção em torno das 11 horas. Vocês já estavam aqui? Não, né? Pois é, que pena. Porque, antes da mesa, loucos libertos ou violadores de direitos, nós tivemos esses rapazes que se apresentaram aqui, e tiveram uma espécie de um esquete, pegando certas falas estereotipadas ou tiradas facilmente ouvidas, né, por nós, e eles fizeram intervenções do auditório. Uma das pessoas, uma só, que se aproximou de um deles para acolhê-lo, né? Digamos assim, em palavras nossas, é como se o rapaz estivesse em surto, né? Em sofrimento. Ele estava evidenciando sofrimento. E apenas uma pessoa do auditório se aproximou dessa pessoa que sofria. Talvez todos os outros, nós, os demais, eu não posso dizer, porque eu já mais ou menos sabia que teria alguma coisa. E uma pessoa que não sabia se aproximou dessa pessoa que sofria. Isso foi interessante. A outra coisa interessante foi que, depois de mais ou menos ficar visível que era uma intervenção, né? Os rapazes ficaram aqui, eram 2 rapazes, que ficaram aqui sentados no chão. E o seminário continuou aqui a rolar. E eu acho que, então, ali houve uma demanda de escolha, né? Ou a gente embarcava na intervenção que deu certo,
ou a gente embarcava no seminário, que também estava certo, estava dando certo da forma de exposição. Eu confesso que eu fiquei muito mexida, porque eu estava sentada aqui onde estou e a cena me envolveu. E eu tive que manter, assim, eu tive que me forçar a não ir para o chão imediatamente, porque eu também não queria atrapalhar alguma coisa que também estava se desenrolando muito bem. Mas, assim que terminou, eu imediatamente fui para o chão com Ocupa Chão, né? Uma plaquinha, e acho que algumas pessoas também acabaram por ir para o chão, tanto ali como pelos corredores. De qualquer maneira, eu achei interessante, porque eu acho que isso pode nos revelar. Eu até gostaria, que pena que vocês não estavam, mas, assim, contado por mim, talvez vocês queiram também comentar alguma coisa dessa questão das demandas, das exigências, do papel do psicólogo, do nosso papel enquanto aqui. Nós estávamos também num determinado papel, né? E havia uma cena fixa e que ela foi mexida, né? Eu achei interessante, mas achei o resultado também disso tudo, não é, dessa que eu estou comentando, na esperança de que vocês possam comentar alguma coisa também, como um analisador do nosso próprio papel em territórios, em cenários. Desculpe se me alonguei, mas estava precisando. Não sei se caberia, acho que mais uma pessoa levantou, não sei se caberia fazer mais uma pergunta, um bloco de perguntas, não sei. Ver se a gente consegue fazer uma resposta em bloco. Faz um bloco? Não sei, o que vocês acham? Faz um bloco de 5. Vou tentar De 3, né? resumir uma questão que é essencialmente do território petropolitano, que vem de uma trajetória que eu faço nessa cidade há algum tempo, em que eu venho fazendo uns trajetos na rua, recolhendo alguns dados do que trata do lugar do jovem nessa cidade. Especialmente, eu trago um dado do corredor de uma instituição de saúde mental que eu ocupo há algum tempo, e uma mãe me fala a seguinte questão: eu passo por ela tem um filho chorando, e ela está aos berros. Eu digo para ela: eu sou psicólogo, se você precisa de alguma coisa, alguma ajuda, se é que era dessa ajuda que ela tratava, e ela me manda a seguinte letra: que bom que você é um psicólogo, que você está aqui, eu preciso mesmo de um psicólogo, porque a médica já disse que eu preciso de um psicólogo para controlar esse menino, porque ele já não tem mais um problema dos nervos, mas sim de pirraça. E hoje ele é um menino de 8 anos, e amanhã, quando ele for, um negão maior que eu. E aí um outro dado que é que quando o bandido, ou quando um jovem é assassinado com 18 tiros na cara em Petrópolis, se chama de bandido e não de um jovem de 25, 26 ou 27 anos. Então, Petrópolis é uma cidade que foi criada em 1843, é a segunda cidade planejada do país, depois de Recife, quando essa questão me deixa muito revirado. Uma cidade planejada que ainda mantém todos os seus recortes históricos, estabelecendo os lugares de restrição e liberdade de cada um. Então, quando você passa numa rua, você passa primeiramente pelas casas históricas e depois você chega às casas sem história, sem importância, né? Exceto por, recentemente, uma casa que ficou muito importante e conhecida na cidade, que é a Casa da Morte, onde se mataram mais de 20 jovens que eram desviantes, que provavelmente, se eles não tivessem sido mortos, eles estariam em algum plano de prevenção a transtornos mentais e delinquência, qualquer coisa do tipo.
Então, eu não tenho propriamente uma pergunta para fazer, mas uma afirmativa de que pouco se discute pelas ruas de que se passa em Petrópolis, das demandas que a gente constrói aqui mesmo, sabe? Então, talvez essa fala um pouco emocionada, compartilhando dessa alegria maravilhosa de alguém que consegue flutuar pelo chão e não ficar engessado e sentado em cima de uma bergère, de uma poltrona interessante. Esse comentário é mais um apelo a que nós possamos abrir as portas do nosso consultório e permitir que essa questão histórica petropolitana possa entrar nos nossos consultórios. E antes de que a gente possa fazer qualquer enunciação sobre alguma agressividade ou agitação indefinida de uma criança petropolitana, que a gente possa abrir um pouco da nossa mente para que essa história entre em nós e possamos fazer uma outra clínica mais política, mais histórica e mais pública também, não só dos nossos horários bem reservados no nosso consultório. Não que todo mundo tenha que trabalhar no serviço público, não é disso que se trata, mas de que a nossa vida possa ser mais pública em Petrópolis. Boa tarde, meu nome é Jéssica, sou psicóloga. E, assim, uma coisa que o Ismael comentou é até não uma curiosidade, mas é expor um pouco além. Quando a gente está atendendo uma criança, que você vê que aquela medicação pode colocar em risco a própria vida dela ou a sanidade dela mais para frente. Nós, como psicólogos, podemos quebrar o nosso sigilo ao ponto de questionar um diagnóstico errado, que, assim, eu trabalho em escola há 1 ano e meio, então a gente vê muita coisa também em escola, que é um outro âmbito que não foi abordado aqui também no seminário, onde a gente vê diagnóstico de TDAH e nada mais é que a criança é agitada, nada além disso, é dela, e é diagnosticado Ritalina e por aí vai. Você tem que, com todo um cuidado, com toda uma conversa, mostrar para aquele pai, para aquela mãe, que a criança nada mais é que ela é agitada. Isso é uma coisa dela que, com o tempo, vai acalmar por conta da idade. Mas a minha pergunta é, quando você vê que essa medicação vai colocá-la em risco, nós podemos quebrar esse sigilo e fazer um apontamento mais claro para os pais, de pedir uma segunda opinião ou não. A gente tem que, aos poucos, ir mostrando que aquilo não é o correto, mas de uma maneira de colocar em dúvida, não questionando o trabalho do profissional que deu o diagnóstico, mas clarificando, né, dando uma consciência para os pais que muitas vezes confiam na palavra de um profissional que não fez uma investigação adequada. Qual o seu nome? Desculpa. Jéssica. Bom, eu vou retomar um pouco o que já foi dito, né, na mesa anterior, com relação à conversa com promotores e juízes, etc. Com relação ao que meu colega de mesa traz também, né, que ele coloca uma questão que eu acho que é da maior importância. Qual o lugar que o psicólogo quer? Né? Qual o lugar que a gente quer? A gente quer o lugar de quem tem uma verdade. Olha, esse remédio não é bom para o seu filho, eu sei o que é bom para o seu filho. Eu acho que, muitas vezes, a gente poder abrir espaços de reflexão, de discussão. Essa mãe, que saber ela tem sobre o filho dela? De que maneira ela pode lidar com aquela forma, quando eu resgato, né, como toda a nossa cultura, a nossa sociedade vai sendo historicamente destituída do seu saber, né? E eu tive a grande sorte de ser criada até os 7 anos de idade por uma bisavó, filha de Índia, né, que, do alto do seu 1,40 m, botava todas as crianças na linha, só falando, olhando e dizendo. E toda a hiperatividade acabava porque existiam limites, existia um saber dentro daquela pessoa que, na hora em que ela se conduzia com as crianças, ela
exercia esse saber. Como é que está esse saber desses pais a respeito dos seus filhos? E como que fica para o psicólogo ele querer ter esse saber sobre o que é o melhor para a criança, né? Que a gente vive num momento de medicalização de toda a sociedade, da vida social toda, isso eu não tenho a menor dúvida. Agora, como é que a gente se coloca diante disso também, né? Com uma outra verdade? É uma pergunta, né? Próxima rodada. Eu gostaria também de trazer algumas reflexões. Assim, acho que para os três, vou tentar trazer alguma coisa para pensarmos juntos aqui a respeito das três intervenções. A partir desse trabalho com crianças, adolescentes vítimas de violência, com famílias, e esse lugar da escuta, e dentro da política pública, a partir de todas essas reflexões que eu trouxe, eu venho pensando muito como proporcionar esse encontro de uma outra maneira, né? Então, ali acaba sendo um espaço que já se coloca favorável ao profissional que está ali manejando a possibilidade de conhecer a história do outro. É claro que a gente sabe muito bem que dentro dos programas e serviços das políticas, principalmente da política de assistência social, saber a história do outro é muito para poder capturar essa história, né? Deleuze e Guattari falam da cilada dos direitos humanos, né? Você possibilita que o outro acesse o direito, ele passa a ser cidadão, quando ele acessa um serviço, ele está lá fragilizado, né? Como diz na política, né? Vulnerabilizado socialmente em risco, e isso dá a ele o status de acessar a política, principalmente no que tange a proteção especial. Então, ele acessou, ele já está num status de buscar restaurar os seus direitos humanos. E aí ele vai contar a história dele, e aí é capturado, é produzido um relatório que leva-se ao juiz e determina a retirada da guarda. Então é a cilada dos direitos humanos, né? Ele crente que vai ser inserido numa política para finalmente ser escutado, uma história de exclusão, uma história de violência institucional, de precariedade, políticas públicas, aí quando ele entra, tem alguém para escutar, para fazer um uso daquela história, articular aquele saber de um jeito, e aquilo vira uma arma contra ele, que vai para o juizado e é destituído do poder familiar do filho dele, né? Então, assim, eu fico pensando que outras estratégias nós podemos fazer para desfazer essas armadilhas, né? Sabe, tal qual, assim, sabe aquelas armadilhas que são postas na floresta para pegar bicho, e a gente tenta como desfazer aquilo sem que aquilo pegue a nossa mão e pegue também a perna e a pata do outro, sabe? De que forma a gente pode se valer disso? Se valer da potencialidade desse encontro. Talvez lá na escola é se aproximar da criança, por exemplo, criança vítima de violência. De início, eu gosto de ouvir, desmistificar um pouco isso. Eu sei que esse serviço especializado, ele tem uma história no campo da política de direitos humanos de criança e adolescente, porque lá atrás, antes dos anos 80, a criança não tinha nem voz. Criança não era sujeito de direito, né? Tem esse papo de que era objeto, não é sujeito, embora a gente possa ver em diversas práticas hoje em que se propõe que ela seja sujeito, ela é objeto, né? Haja visto os conselhos de direitos humanos de criança e adolescente, eles são constituídos só por adultos. Então, onde que existe o Conselho de Direitos Humanos de Criança e Adolescente, onde não tem criança e adolescente. Então, são os adultos falando pelas crianças e adolescentes. Eu, atualmente, eu tenho uma história também, paralelamente a esses trabalhos, de ser conselheiro de direitos humanos de criança e adolescente, representando as ONGs pelas quais eu passei, né, então eleito pela sociedade civil para estar nesses espaços. Atualmente, representando essa ONG, eu estou como conselheiro estadual dos direitos da criança e adolescente e municipal do Rio de Janeiro. Então, no Conselho Estadual, a gente está conseguindo manejar uma experiência, eu e outros colegas, governamentais também, é importante se frisar aqui, de criar um espaço em que eles ocupem, eles falem sobre si, eles tenham assento, eles escolham as temáticas que queiram usar. Então, há mais de um ano, os adolescentes vão para lá e eles falam, ocupam aquele espaço e eles querem decidir. E como os conselhos de direitos são não só, eles também são fiscalizadores, são consultivos, mas também são formuladores de políticas, então os adolescentes estão ocupando, a gente está proporcionando eles ocupar aquele espaço para eles dizerem como devem ser as políticas públicas voltadas para o atendimento deles, e não nós somente dizermos para eles como deve ser. Então a gente precisa criar estratégias, olhar em volta, olhar onde está, talvez na escola. Eu não me aventuraria a dizer a você como é que você deveria fazer,
fazer, mas eu exortaria você a fazer, a olhar para o seu trabalho, olhar as crianças com as quais você lida, os familiares, como a própria Luciene colocou, e tentar ver o que há de potência ali, né, nesses encontros, nessa agitação dessas crianças, o que ela produz, o que ela pode, que potência tem nessa expressão dela dessa maneira. Eu acho que o Pedro colocou muito bem assim, esse olhar para a criança que está aqui flutuando enquanto a gente está engessando. Então, a gente poder experimentar, ir com a criança, se deixar levar. O Winnicott fala muito disso, né? Você caminha com ela, deixa que ela conduza esse atendimento. E muitas vezes a gente chega já cheio de predições sobre a criança, sobre aquela. A gente pega um relatório, o fatídico relatório que chega do Conselho Tutelar, ou da delegacia, ou do Ministério Público, já, com a notificação e já dizendo, pai abusou, botou a mão na pepeca da criança, fez não sei o quê, a mãe não sei o quê, e a gente já chega para o atendimento impregnado dessas verdades que a gente sequer sabe se elas aconteceram de fato. E a gente já vai atender aquela criança vítima de violência sexual. A gente não vai atender criança. A gente não permite que ela seja infante. E aí os pais já ficam, né, metidos nessa... eles já ficam aprisionados nesse discurso, né, nesse fluxo sobre a produção da violência, do meu filho que foi violentado por você, essa acusação entre eles, e a criança fica aprisionada nesse lugar. E ninguém consegue possibilitar ali que ela apenas seja um infante, que ela maneje a sua infância. E o que é mais importante, que a gente se deixe atravessar pela infância que ela produz em nós, a redescoberta, ou a descoberta, a renovação, ou a invenção e a criação da infância que ainda tem na gente, do que há de infância na gente, né? Produzir esse lugar do imprevisível em nós. A gente está sempre na previsibilidade. Então, já vai atender aquele... Então, essas pessoas, como falaram, eu vou atender o abusador. Quem é aquela pessoa na história da família? Conhecer a história da família. O que elas têm para contar? Mas não para ser uma narrativa confessional, para ela me contar um segredo que faltava, a peça da chave para eu encaixar e chegar a elucidar esse dilema da violação. Ah, então foi aqui que aconteceu a violência. Agora eu sou sagaz, vou relatar o meu relato de psicólogo sagaz, que descobri como que se deu a violência, o abuso sexual daquele ente com aquele outro, né? Que essa visão policialesca, esse detetive, né? Esse lugar, que lugar é esse que a gente quer ficar, né? Por que é que a gente quer ficar nesse lugar? Esse lugar traz que tipo de conforto, que tipo de realização profissional para a gente, né? A gente poder pensar agora, tantas outras possibilidades existem, né, de aproximação, é se aproximar dessa criança e ver o que ela tem para apresentar, né? E nem sempre colocar ela no lugar de que é ela que tem que falar. Como eu estava iniciando a dizer, historicamente, as crianças não podiam falar, né? Não se falava. Então, houve um momento que esses serviços surgiram, os ditos de proporcionar revelação do abuso, da violência, porque a criança, num dado momento da história da luta pelos direitos humanos de criança e adolescente, era importante que ela começasse a ocupar o lugar de fala, porque ela não tinha, né? As crianças não tinham direito de falar nada sobre si, né? E aí elas ocuparam o lugar de fala. Agora, eu acho que a gente ocupa um lugar de destituir um pouco o direito a falar, passou a ser um dever para que ela fale. E a gente acaba sendo aquele que proporciona isso. A criança, às vezes, eu vejo em determinados serviços, é quase que ter que criar um arcabouço de acesso à fala da criança para que ela revele algo. E não se pressupõe, né? Existe uma resolução recente agora que saiu, todos sabemos que a resolução 010 do Sistema de Conselhos de Psicologia caiu por uma ação do Ministério Público do Rio de Janeiro, né? E aí conseguiu derrubar ela federalmente. Mas a gente tem agora uma, talvez pouco conhecida entre nós psicólogos, uma resolução que é a 169 do CONANDA, que lindamente, ela toca nas questões referentes à sutileza do atendimento e amplia não só para o atendimento, não fica restrito ao atendimento psicológico, mas amplia para o atendimento da criança por outros profissionais, a importância de se considerar se aquela criança quer ou não estar naquele atendimento. Se ela quer estar, como ela quer estar. E o que ela quer fazer. Né? E a gente está ali com ela
podendo facilitar e favorecer e se apresentar a ela para isso, e não conduzir, dizer, imprimir e impor a ela um lugar de que ela precisa falar, compeli-la a falar. Então, a gente precisa estar muito assim, disponível para que o outro, ser atravessado pelo outro, né? E ver o outro como um legítimo outro, né? Como algo que vai romper de inovação nesse encontro comigo, e não apenas reproduzir aquilo que eu já esperava que ele fosse trazer. Né? E não apenas corroborar aquele lugar de vivência e de dor, de sofrimento, que eu já esperava que ele fosse me trazer, e já trazer perguntas indutivas. Então, quando o papai aproxima de você, aquela hora que papai... Como é que papai faz para botar você para tomar? Sabe, já tentando induzir a criança, já querendo chegar num lugar onde você já imaginou, porque já tem um relatório prévio dizendo que é. Gente, o que é isso? Isso é a morte da vida, né? Se a gente faz isso com uma infância, isso é sujeito de direito onde? Né? Onde é que se consegue ser? Sinceramente, eu estou aberto a ouvir pessoas que acreditam que isso é ser sujeito de direito, porque eu quero entender essa lógica de raciocínio que se constituiu e tanto se afirma. Então, assim, eu acho muito importante mesmo que a gente possa fazer essas aproximações, né? E que a gente pense como é e se faz essa aproximação, e outra, se o outro quer que a gente se aproxime dele, né? No seminário que teve na Santa Úrsula no ano passado, não foi no ano passado, sim. E tinha uma pessoa que tinha sido moradora de rua, e ela falava que as pessoas que mais incomodavam ela, as pessoas que chegavam na rua se apresentando como psicólogo, assistente social, e assim, quem disse que eu quero falar para você sobre a minha vida? Né? Quem disse que eu quero isso? Quem disse que eu acho que você é importante para mim, de alguma forma? E a gente está lá, com o ego bem inflado, se achando fundamental nas políticas públicas, desse modo, manejando esse tipo de prática, de saber. Eu acho isso muito... isso me incomoda muito. Assim, durante muito tempo, eu não vou dizer para vocês que eu já cheguei nesse campo já com essas reflexões. Claro que não. Durante muito tempo, eu fiquei nesses lugares, eu fiquei nesses territóriozinhos que me destinavam, mas eu comecei a ficar a vivenciar muito desconforto, muito incômodo disso. Me senti assim, peraí, isso é tudo muito contraditório do que estão me dizendo. Eu estou garantindo o direito de quem ao fazer esse tipo de coisa com o outro? Então, acho que isso é muito importante. Eu sempre gosto de convocar todo mundo a, ao menos, abrir para essa reflexão, né? E aí não fechar sobre determinados modos de conduta de como deve fazer ou não fazer para se acessar a infância, se acessar as relações, os afetos, né? Assim, é só a gente também fazer um pouco do exercício de se colocar no lugar do outro, né? Se a gente estivesse ali sendo um usuário da política, como a gente pode estar a qualquer momento, né? É porque a gente vive uma sociedade em que a gente já se constituiu fora das políticas públicas, ou se a gente está dentro só nesse lugar. Talvez isso faça toda a diferença. Essa seja uma análise de implicações que a gente precisa fazer. A gente está na política pública. A política pública é pública, ela nos inclui? Não, nos inclui no lugar de agente, de profissional. Então, é bem diferente do lugar do usuário, né? E aí isso produz que tipo de abismo entre nós de diferença, né? E acho que a gente tem que começar a pensar a diminuir essas diferenças e essas distâncias, né, entre todos nós. Desculpa se eu me empolguei falando demais, mas assim, esse assunto muito me inquieta, né? Então, eu acho que é importante a gente ampliar, deixar as reflexões fluírem também. Obrigado, André. Então, gente, infelizmente, a gente está caminhando para o final. Agradeço muito aos dois palestrantes, Luciene e André. Muito obrigado por trazer a sua neta também, que é muito fofa. A comissão gestora já estava esperando ela, já estávamos pensando como nós iríamos recebê-la, então se ela ia gostar da gente. Que bom que gostou. Então, a gente encerra, só que não fechando, na verdade, né? Eu já faço um convite, uma mobilização, porque esse foi o primeiro seminário de psicologia e políticas públicas da região serrana. Então, fomentem, provoquem a gente para continuar realizando o segundo, terceiro, quarto, com outras propostas. Tá ok? Eu vou encerrar a mesa aqui e a gente vai proceder para o encerramento. Tá ok? Obrigado.